Com a palavra, o senador Elmano Ferreira. Presidente, senhoras e senhores senadores, nosso pronunciamento de hoje trata dos 11 anos da Lei Maria da Penha. Entretanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu não poderia deixar de fazer alguns comentários sobre a discussão recentemente encerrada aqui, levantada em boa hora, mais uma vez, pelo nobre senador Otto Alencar, com a participação de vários outros senadores. Realmente, a situação hídrica, não só do Nordeste, mas especialmente do Nordeste, é da mais alta preocupação. Eu estive também, meu nobre senador Otto Alencar, em São Paulo, no ano de 2014. E eu dizia lá em Santo Amaro, para muitos nordestinos fugidos da seca, e eles estavam em São Paulo, para onde foram, estavam presenciando a seca na capital do estado de São Paulo. Realmente era um momento paradoxal, contraditório. Mas se São Paulo, naquele momento, atravessava aquela crise, e nós outros aqui na região Nordeste, nós estávamos já com 3 anos consecutivos de seca, de irregularidade pluviométrica, e terminamos o ano passado os 5 anos de irregularidade pluviométrica, seca, que resultou em crescer cada vez mais o êxodo rural e a desesperança de muitos nordestinos. Não vimos saques nesses 5 anos, porque se adotou uma política de compensação, de transferência de renda, que assegurou aos nordestinos permanecerem parte, aliás, em seus territórios, da terra que os viu nascer e os viu crescer. Entretanto, meu nobre senador Otto Alencar, nós já demos entrada em um requerimento na Comissão de Desenvolvimento Regional, exatamente para uma audiência, no sentido que nós discutamos. Quer dizer, uma discussão, quero prorrogar uma discussão da transferência de águas da bacia amazônica, ou das bacias da Ilhéia Amazônica, para que haja uma interligação daqueles rios caudalosos que representam 8% da água doce do mundo. E numa região pobre, região carente, com crise, que é o semiárido, lá é o trópico úmido. No Nordeste é o trópico semiárido. E aqui é uma região do Cerrado, próximo ao Pantanal. Daí a dimensão continental e essas várias regiões, que é um desafio a todas as autoridades. Então, nós vamos propor, aliás, já propusemos na Comissão de Desenvolvimento Regional, uma audiência no sentido de discutirmos, embora saibamos que o rio Tocantins também padece, a exemplo do rio São Francisco e também do rio Parnaíba, de uma situação dramática, quer dizer, rios que estão morrendo. E ressalto, nessa oportunidade, a falta de planejamento estratégico de longo prazo em nosso país. Veja o que foi o DENOX no passado, 109 anos, e o que é o DENOX hoje. Os rios armazenados que nós temos, lá da Bahia ao Piauí, talvez também, eu não sei, o nobre senador Roberto Rocha pode me dizer, se foi o DENOX construir algum rio, aliás, algum açude, lá o barragem, lá no Maranhão. Então, veja, o órgão que nós tínhamos, o primeiro, que era o IOCS, Inspetoria de Obras contra as Secas, depois transformado em IFOX, Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, hoje, Departamento Nacional contra as Secas, é uma instituição que está na UTI. Em breve, esse órgão vai desaparecer por falta de técnicos, de pessoal.
Creio que o nobre e querido senador Zé Pimentel, meu querido conterrâneo, de duas vezes, cearense e piauiense, uma mistura, pode confirmar isso, que eu sei da sua luta para a revitalização daquela grande instituição. A mesma coisa foi a Sudene. Senador Elmano, o DENOX já foi extinto 2 vezes por medida provisória. Foi extinto no primeiro governo do senhor Fernando Henrique Cardoso e foi ressuscitado. E foi tentado agora no governo ilegítimo do senhor Michel Temer e também foi evitado. Portanto, é uma instituição que nasce das cinzas, porque faz água para o Nordeste. Isso quer dizer, isso é uma preocupação que eu sempre tive e tenho, não diria falência do Estado, mas o esgotamento do Estado brasileiro. E dentro da crise do Estado brasileiro insere-se a crise federativa. Os Estados membros da Federação, meu querido e estimado presidente, minha nobre senadora e senadores, os Estados federados agonizam, os municípios brasileiros também. Nós vivemos um momento dramático da história desse país, em que há realmente um esgotamento do nosso Estado. E compete esta casa, como Casa da Federação, a busca de alternativas e saídas para essa grande e profunda crise. Vejamos o que está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro. Aquilo terá um efeito cascata, ou seja, no meu entendimento, o problema do Rio de Janeiro, lamentavelmente, vai chegar a todos os estados da Federação. Se continuar este quadro que aí está, inexoravelmente. Ou seja, nós estamos vendo o que está acontecendo no Rio, parcelando remuneração, salários de pessoas da área da saúde, da área da segurança. Esse quadro que está no Rio de Janeiro, que tem uma economia sólida, está presente no estado do Rio Grande do Sul. Também já chegou a Minas Gerais. E os outros estados, no meu entendimento, não suportarão esse quadro até dezembro deste ano. Lamentavelmente, não há nenhum pessimismo relacionado a essa questão. Por fim, só fazendo um comentário com relação às palavras oportunas do nobre senador Otto Alencar, eu diria que numa região semiárida do estado do Piauí, aquela que limita-se com Inhamuns, meu nobre senador Zé Pimentel, que é o município de Pio Nono, perto de onde Vossa Excelência nasceu, o município de Fronteiras, o município de Simões e o município, só citar 4, de São Raimundo Nonato, cuja precipitação numa série histórica de 60 anos era de 447 milímetros. E hoje, decorridos 50 anos, essa precipitação passou a ser 300 milímetros por ano. O que isso quer dizer, meu nobre deputado, meu nobre senador? Que em breve não teremos água para encher os nossos reservatórios. Vejamos o que está acontecendo com o Castanhão do Ceará. E outros assuntos, como o próprio Oroz, com 2 bilhões de metros cúbicos é o Oroz. 6 bilhões e 700 mil metros cúbicos é o açude Castanhão. E eu volto a dizer, Pio Nono, que tem um açude que ao longo dos meus 51 anos que cheguei ao Piauí, nunca secou, está seco, não há volume morto no açude Cajazeiras. É um açude pequeno, mas de 24 milhões e 700 mil metros cúbicos d'água, que há 3 anos não toma 1 metro cúbico de água. A mesma coisa, a 35 quilômetros, um outro açude, uma barragem feita pelo DENOX há 82 anos, o açude Barreiras, está com 1,5% de água. Ou seja, um açude de 52 milhões de metros cúbicos de água, já não existe mais nem o volume morto. O açude Piaus, de 104 milhões de metros cúbicos de água,
esse feito mais recentemente, também não tem 5% de água. O açude Bocaina, na terra onde Vossa Excelência, meu querido presidente Zé Pimentel nasceu, aquele açude está com 12% do seu volume máximo de água. Ou seja, nós estamos vivendo um momento muito crítico. E eu vejo só uma alternativa, no meu entendimento, que passemos a estudar agora, e não deixarmos para quando a hecatombe vier, como sempre ocorre nesse país, só agimos quando, aliás, como bombeiros, porque o planejador antecede ao bombeiro e o bombeiro só age quando vem o desastre. Então, eu vejo uma saída, que nós pelo menos partamos para o estudo da viabilidade. É possível transpormos as águas da Amazônia para os rios secos periódicos do Nordeste? Daí porque, meu nobre e estimado Otto Alencar, nós propusemos, através de requerimento, uma audiência pública no sentido de vermos a viabilidade, de provocarmos o estudo, mesmo sabendo que o rio Tocantins está morrendo, como está morrendo o rio São Francisco e o nosso rio Parnaíba também. Mas é preciso que retomemos o planejamento nesse país, que saiamos da improvisação em todas as áreas do conhecimento e passamos a buscar antever o nosso futuro no longo e no médio prazo. Então, eu queria só fazer esse rápido comentário e passar a ler aqui o meu... Aliás, eu queria só me congratular com a iniciativa do nobre senador Roberto Rocha, no sentido de que criemos aqui uma frente parlamentar. E eu gostei do nome, Frente Parlamentar das Águas. Eu creio que nós somos 27 senadores dos 9 estados do Nordeste. Se nós incluirmos mais 3 senadores, que o norte de Minas está na área de jurisdição da SUDENE, serão 10 senadores, aliás, 10 estados e 30 senadores. Se somarmos esses 30 senadores aos 21 senadores do norte do país, que são 7 estados do norte que têm problemas semelhantes ao nosso, não da dimensão, que lá, eu digo com relação ao desenvolvimento, que nós voltamos ao passado, quando criamos a SUDENE, criamos a SUDAM, criamos a SUDECO aqui no Centro-Oeste, aquilo caracterizava a dimensão continental e a diferença entre as regiões. Então, creio que é nesta casa que cabe a discussão dessa natureza e temas dessa envergadura. Mas eu queria só, senhor presidente, o meu objetivo de hoje, me pediria mais um tempozinho, porque, tardiamente, eu fiz um pronunciamento com relação aos 11 anos da Lei Maria da Penha. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no último dia 7 de agosto, nós celebramos os 11 anos da promulgação da Lei Maria da Penha. Diante da importância do tema, não podia deixar de tecer alguns comentários sobre esta lei, que constitui um grande marco no combate à violência contra a mulher no nosso país. A violência, senhor presidente, contra a mulher é uma triste realidade em nosso país. A cada hora, cerca de 150 mulheres são agredidas no nosso país. Ocorre, em média, 8 feminicídios por dia, número alarmante. A luta contra esse mal não é apenas das mulheres, é uma luta, é um dever de todo cidadão,
inclusive dos senadores desta Casa. Uma luta que transcende as diferenças partidárias e regionais e que envolve o setor público, a sociedade civil, a família, as igrejas, o setor público, a sociedade civil. Tenho, senhor presidente, a obrigação, aliás, como senador, todos nós temos a obrigação, senadores e senadoras, de contribuir com o debate, procurando soluções para a superação da violência e da discriminação de gênero existente no país. Senhor presidente, a Lei Maria da Penha recebeu esse nome em homenagem a Maria da Penha Fernandes, que Vossa Excelência conheceu e conhece muito bem por ela ser cearense. Mulher corajosa e sofrida mulher cearense. Maria, senhor presidente, como Vossa Excelência sabe, foi por anos a fins, vítima de agressões covardes por parte de seu marido, que a deixou paraplégica, como Vossa Excelência conhece muito bem. Buscando a justiça, ela lutou por quase 20 anos para que o seu perverso agressor fosse condenado e preso. 20 anos. A luta de Maria chamou a atenção de organismos internacionais e, em 2001, o Brasil foi condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos por omissão e negligência em relação à violência doméstica contra as mulheres. Nobre senador, a palavra Vossa Excelência, senador Moca. Eu concordo, é um absurdo isso, né? Essa cultura machista, essa violência contra a mulher, o abuso, essa coisa que realmente incomoda. E aí eu ouvi uma reflexão, aliás, de uma mulher, num debate mesmo, dizendo que aquilo ficou gravado em mim. Veja, senador, nós somos filhos. Primeiro, as mulheres são o maior número da população, nós somos filhos delas. Nós somos educados 90% por professoras, mulheres. Eu acho que, ao cabo de uma repressão, de evitar, de tornar isso um crime, como já foi aqui, fazer de tudo, realmente, essa cultura machista, ela precisa acabar, e eu acho que as mulheres têm esse poder muito grande na mão, né? Ao educarem os seus filhos, as professoras nas escolas, fazerem com que essa cultura machista ela fique cada vez menor, que demonstre isso na escola, na criação, né? No respeito pela mulher. Eu acho isso um absurdo, né? Você conviver, um cara separou da mulher e depois, por ciúme, a única coisa, o cara vai lá, depois de separado, assassina a mulher. É um negócio assim, brutal, sem falar nas agressões físicas no dia a dia, né? Então, é uma coisa que me incomoda, mas eu achei importante quase que uma autocrítica, dizendo que as próprias mulheres poderiam fazer a diferença, não a curto prazo, né? Mas a médio e longo prazo, no sentido de mudar essa cultura machista, que não é só no Brasil, é mais ou menos nesse continente aqui. E é claro que isso, na minha avaliação, faria a diferença, como disse, a médio e longo prazo. Mas eu quero me somar ao repúdio, a dizer que nós não podemos tolerar isso. Isso é um absurdo, a agressão que se faz, e principalmente
essas estatísticas que não param de crescer, seja o estupro, seja a morte da mulher, por motivo banal, por briga, por besteira, por falta realmente, é o chamado machismo mesmo, que nós temos que acabar com essa cultura machista no nosso Brasil. Quero apoiar o discurso que Vossa Excelência faz dessa tribuna. Senhor presidente, eu gostaria de incorporar as palavras, as oportunas palavras do nosso querido Valdemir Moca ao nosso pronunciamento. E veja, meu querido Moca, como as mulheres sofrem no Oriente Médio, no Estado Islâmico. Então, creio que, embora tardiamente, nós continuamos, apesar de todas essas mazelas que nós estamos descrevendo, já foi muito bem falado aqui pelas nossas guerreiras senadoras, nós estamos, como homens também, quer dizer, ao lado delas, nessa luta inconstante, essa constante e perene, que nós temos que empreender aqui em Alhures. Não é? Mas, senhor presidente, com a ajuda da Comissão de Direitos Humanos, Maria da Penha finalmente conseguiu que a justiça fosse feita e que seu agressor fosse punido. O governo brasileiro se viu, então, obrigado a criar um novo dispositivo legal que trouxesse maior eficácia na prevenção e na punição da violência doméstica no nosso país. Em 2006, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, foi aprovada aqui no Congresso Nacional, de forma unânime, a Lei Maria da Penha, que foi posteriormente reconhecida pela ONU como uma das mais avançadas do mundo no combate à violência doméstica. Dentre as inovações trazidas por esta lei, nós queríamos listar aqui algumas delas. A Política Pública Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas de urgência. Medidas de assistência à mulher vítimas de violências domésticas. Equipe de atendimento multidisciplinar. Agravante de pena no caso de envolvimento de violência doméstica contra a mulher. Ou seja, a violência quando praticada por próprios familiares da mulher. Além disso, em 2015, nós aprovamos a Lei 13.104, que introduziu o feminicídio no Código Penal, ao incluí-lo também no rol de crimes hediondos. Isso corresponde a mais um passo nesse constante combate à violência contra a mulher. Não poderia deixar, senhor presidente, de destacar que no meu estado do Piauí, sob o governo do nosso estimado Wellington, do partido de Vossa Excelência, a Lei Maria da Penha foi um estímulo para o surgimento de novas e relevantes políticas de segurança no enfrentamento da violência contra a mulher. Foi criado em 2015 o Núcleo Policial Investigativo do Feminicídio e, posteriormente, o Núcleo de Estudo e Pesquisa em Violência de Gênero da Polícia Civil do Estado do Piauí. A Secretaria de Segurança Pública do Estado, em parceria com a Agência de Tecnologia da Informação, criou o aplicativo gratuito para celular Salve Maria, que dá às mulheres piauienses a possibilidade de denunciar anonimamente qualquer tipo de violência ou abuso. O aplicativo apresenta resultado positivo, tendo servido para denunciar 43 agressores nos 2 primeiros meses de implantação. E aqui, senhor presidente, eu ressalto, mais uma vez,
a importância do governador Wellington Dias, da nossa estimada senadora Regina Souza, aqui desta casa, do secretário de Segurança Pública do Estado, o deputado federal Fábio Abreu, da sua secretária executiva, minha amiga, minha colega Eugênia Vila, delegada de carreira, professora universitária, inclusive de Direito Penal, que juntamente com outras líderes do nosso Estado, fizeram com que esses avanços, talvez pioneiros do Brasil, atingissem o grau que nós atingimos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em meio a essa luta, fizemos nossa contribuição ao apresentar aqui nesta casa um projeto de lei 308, PLS 308 de 2016, com o objetivo de estabelecer prazo de 5 dias para que as entidades de saúde notifiquem os casos de violência domésticas às autoridades policiais e ao Ministério Público, a partir do atendimento à vítima. Tentamos, com o nosso projeto, evitar os casos de subnotificação, muito comum em virtude da proximidade da vítima com o seu agressor. Concedo com muita alegria, boa parte a Vossa Excelência. A alegria, senador Eumano Ferrer, é minha de ver um senador da República levantar a voz em nome desta bandeira, que é uma bandeira da sociedade brasileira. Vossa Excelência, indignado com os números e as estatísticas que foram recentemente apresentadas, de que a violência contra a mulher, ao contrário, não diminui, aumenta, apesar de todos os esforços governamentais, apesar de leis que fazemos, apesar de políticas públicas que são realizadas por parte do Poder Executivo, apesar do combate exaustivo e integrado do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, seja através de medidas mais duras, através de penas mais severas, seja através de palestras, de conscientização. Vossa Excelência traz aqui a sua indignação, que eu vejo cada vez mais, que não é só a indignação mais da mulher brasileira, ela é a indignação dos homens de bem desse país, que tem consciência de que este é um dos maiores males que a sociedade brasileira tem que conviver, porque a violência contra a mulher, ela não atinge apenas a mulher no seu aspecto físico, ela mata a sua própria alma, e a mulher violentada, a mulher abusada, a mulher que começa recebendo um tapa na cara, depois ela começa a receber a surra dentro de casa, ela muitas vezes ela vive em cárcere privado, ela é exposta perante a opinião pública e em público ridicularizada, ela chega às vezes até aquele crime bárbaro do estupro, muitas vezes, em algumas vezes seguido de morte. Essa mulher, se ainda tem a sorte de viver, ela vive uma meia-vida. E é quando ela constitui a sua família, mesmo não querendo, mesmo de forma inconsciente, ela acaba transferindo essa tristeza para os seus filhos. Mais grave do que isso, as crianças que convivem com esta violência dentro de casa, vendo o seu pai violento, ela é uma criança que vai reproduzir na sua vida adulta essa realidade. E esse ciclo vicioso, ele não para. E ele não para não é porque faltam leis. Quantas leis o Congresso Nacional já aprovou, estão aí para serem utilizadas. Eu mesmo, nesses 3 anos, presidente Pimentel, quantos projetos não vi a bancada feminina apresentar, relatei alguns quantos. Da lei do feminicídio, matar uma mulher em razão de ser mulher passa a ser crime com uma pena maior. Estupro agora é um crime, além de inafiançável, imprescritível, graças a uma proposta do senador Jorge Viana. Colocamos no código algo que não existia, porque os crimes, eles vão, em função da tecnologia, eles vão aí se aperfeiçoando. Agora, exposição da violência contra a mulher em redes sociais passou a ser crime. Estupro coletivo, que nós não imaginávamos há 10, 15 anos atrás estar falando
falando disso, tipificamos como crime pelo Código Penal, no Código Penal, enfim, não é mais um caso apenas de se fazer leis, nem mesmo de avançarmos em políticas públicas. É isso e algo mais, de colocarmos o dedo na ferida e de vermos que este é um país machista. É um país que tem a violência não só contra a mulher, mas a violência como um todo, ela está no cerne da sociedade brasileira. Nós temos que parar de dizer que o povo brasileiro é um povo manso e pacífico. Nós somos violentos, infelizmente, e a violência também atinge muito a mulher. Recentemente, acabamos de ver um caso que aconteceu nessa campanha que estava se fazendo no Brasil afora, mas aconteceu na cidade de São Paulo, em relação a essa celeuma, foi ou não estupro, o que aconteceu num ônibus, no transporte público de São Paulo, seja estupro ou não estupro, o que nós não podemos mais é ter autoridades públicas que justifiquem a sua não ação, a sua omissão, alegando que não há legislação. Ora, a interpretação das leis existe para isso. Esse jovem de 27 anos, se doente, tem que ter tratamento, mas o que ele não pode é conviver em sociedade. Não foi não foram 2, não foram 3 casos. Ele já tinha 17 passagens pela polícia. Não tem uma legislação específica, o que ele fez naquele determinado momento não era considerado um crime de estupro, não tinha meios de segurá-lo em relação àquela flagrância, como foi colocado pelo delegado, pelo Ministério Público ou pelo Judiciário, mas havia condições de, numa interpretação extensiva, segurar esse jovem por 48 horas para que pudesse, através de um laudo pericial, verificar a saúde mental desse jovem e impedir que ele saísse às ruas como saiu e, em seguida, na mesma semana, cometesse mais um crime. Então, diante de tudo isso, fico muito feliz de ver Vossa Excelência ocupando a tribuna desta Casa do Senado Federal, num reconhecimento e representando os homens brasileiros que ficaram tão indignados quanto as mulheres. Não foram poucas as manifestações nas redes sociais. Nós estamos aqui no Senado, ainda essa semana, com um projeto para ser aprovado de relatoria, veja, de mais um senador, Humberto Costa, de autoria do senador Humberto Costa, a ser relatado pelo senador Magno Malta, justamente para colocar que o constrangimento, seja ele qual for, a moléstia, que se refere à violação à dignidade sexual de alguém, seja homem ou mulher, passa a ser crime punido com pena de pelo menos de 2 a 4 anos. E em caso de flagrante, esse indivíduo vai poder ser detido, vai permanecer preso e vai responder a processo preso, para que possa, com essa segurança dada pela Justiça, que possa garantir que mais mulheres, que menos mulheres sejam vítimas desta mesma pessoa. Então, eu fico feliz de ver Vossa Excelência na tribuna e de ver que muitos projetos nesta Casa têm autoria de senadores, representando, repito, os homens de bem desse país. Eu estou sensibilizado com a parte da nobre senadora Simone Tebet, por quem eu tenho uma admiração pela sua inteligência, pela sua juventude e, sobretudo, pelo horizonte que Vossa Excelência abre aqui nesta casa. Sei que está reservado a Vossa Excelência lugares importantíssimos nesses 5 anos e meio que ainda nos resta da nossa passagem aqui no Senado Federal, fazendo um apelo a Vossa Excelência, inclusive, quando nós tratamos desse PLS nosso 308 e trata das notificações em unidades de saúde, que Vossa Excelência, como membro titular da comissão da CCJ, pudesse ser a relatora desse nosso projeto. Honra, senador. Obrigado, senador. Então, senhor presidente, esse PLS 308/2016 foi aprovado no dia 12 de julho do corrente ano na Comissão de Direitos Humanos. E, aliás, sobre a relatoria da nossa estimada senadora, companheira de bancada do Piauí, a senadora Regina Souza. E, no momento, como disse anteriormente, está na Comissão de Constituição e Justiça para decisão terminativa. Por isso, senhor presidente, e por fim, conclamo a todos os senadores e senadoras, os homens, senadores em particular, aqui na nossa casa, ativamente
para a luta diária das mulheres, que nós nos incorporemos, como disse muito bem o nosso querido senador Valdemir Moca, ao romper os preconceitos arraigados da nossa sociedade e sempre tratar as mulheres com respeito, com cortesia e dignidade que elas merecem. Era, senhor presidente, as nossas palavras que tínhamos a pronunciar na